Narla. Oi, Karina. Oi, Narla. Começamos um pouquinho atrasado, mas vai dar certo. Bem-vindas, meninas. Olá. Tá ouvindo bem, Karina? Oi. Olha ela! Essa live foi muito solicitada, viu, Narla? Ai, ai. Até eu tomar coragem, né? Quando eu vi você falando que ia tomar coragem e fazer uma live, eu falei, agora, é agora ou nunca. E é assim, tem que aceita rápido, faz rápido antes que eu desista, né? Tem que ser assim, senão desiste. Então vamos lá, gente. Pedir desculpa pelo atraso, acabou que eu me enrolei aqui, foi culpa minha, não foi da Narla. Mas agora a gente vai começar, tá? Nem todo mundo me conhece, né? Quem tá chegando aqui no blog, começando agora, começando a seguir, eu vou me apresentar. Eu sou Suzana, sou casada com o André, nós temos 7 filhos e eu sou uma das mães de muitas viagens junto com a Marília e com a Raíssa. A gente escreve alguns textos, publica algumas coisas da vida de famílias numerosas. E é isso, a gente está com uma série que tem o mesmo nome, né? Mães de Muitas Viagens, para apresentar algumas famílias como as nossas, que têm alguns filhos, né? Então, a Narla, ela também tem alguns filhos e é uma super querida, uma mulher super sábia e que, se eu pudesse, eu ficaria escutando aqui a noite inteira só ela falar. Vamos lá, agora eu quero que você se apresente, Narla. Então, meu nome é Narla, eu tenho 34 anos, casada com Camilo, tenho 4 filhos, o Tomé, de 5 anos, a Aurora, que vai fazer 4 daqui a alguns dias, o Emanuel, de 1 ano e meio, e tô grávida de 10 semanas, do quarto, que a gente ainda não sabe quem é. E, enfim, eu tô nessa produzindo conteúdo, partilhando sobre a minha vida, sobre a minha maternidade, sobre a nossa vida que já tem um tempo, mas nunca fui assim de estruturar muito bem, né? Igual a Suzana e as meninas, né? Fizeram um blog, tudo direitinho, eu não sou dessas. Eu vou mais na intuição, no supetão e sigo desse jeito. Você esqueceu de falar que você faz canecas personalizadas lindas, Ah, que sim, você depois fala eu que você vou. é escritora. Hum, Isso, eu faço canecas, assim, foi uma inspiração que eu tive de uma grande amiga, né, que é a Nina, que mora em Belo Horizonte, e a gente sempre se ajuda muito, inventa muita coisa para complementar a renda de casa, né, enfim, para a gente poder viver bem a nossa missão. E aí tem 1 ano, mais ou menos, que eu comecei com a lojinha de canecas, sei lá, né, vai que o negócio fica forte, dá para para viver disso, né? Mas também eu escrevo, além de escrever no blog que está super desatualizado, eu e meu marido escrevemos um livro recentemente que foi lançado pela Edições Shalom sobre família, né? A gente partilha um pouco também do nosso ordinário, das coisas que Deus faz, né, em nós. E o que que eu estou esquecendo, Suzana? E eu É, também ensino as crianças em casa, né? A gente faz homeschooling. sim. E, enfim, vivemos essa graça, esse tempo de graça. Tem uma família linda, ajuda as amigas. As amigas ajudam, né? Eu acho que isso faz parte do ser mulher, né? De se colocar em auxílio e também de ser auxiliada, assim. Acho que a mulher não vive para viver só, né? Tem que estar sempre em partilha. Aproveitando que você tocou nesse assunto, eu vou te cobrar publicamente. Lembra que você está devendo um texto para gente sobre feminilidade, Ah, vou até anotar, Suzana. só para você ficar envergonhada É, e pagar essa dívida, entendeu? Porque não tem uma pessoa melhor para escrever sobre esse assunto do que você.
Mas eu partilho, com certeza. Então, é isso. E aí a Suzana chamou, né, para que eu fizesse também uma partilha sobre filhos numa idade, ter um filhinho atrás do outro, né, uma escadinha assim. E lá, aqui em casa a gente, só fazendo também um histórico, né, a gente casou em 2013 e assim que nós nos casamos, um pouco tempo antes, eu ainda tinha muita insegurança assim sobre ter filhos, né? Eu tinha medo, eu olhava assim uma família grande, aí ficava assim, meu Deus, isso aí não é pra mim, porque eu me conheço, eu sei das minhas limitações e tal. E foi lendo aquele livro O Amor que Dá Vida que eu tive uma experiência muito, muito profunda, assim, com o amor de Deus e também teve outros fatores que foram bem decisivos. A partir desse marco que aconteceu antes mesmo do meu casamento, eu já comecei a desejar, né, a viver essa experiência da maternidade. E foi transformador, né? Assim, eu posso continuar, Suzana? Pode, eu queria só fazer um parênteses, assim. Esse livro, ele é transformador de vidas, na verdade, né? Assim, acho É. que todas as lives que a gente fez até agora, talvez uma ou duas, não comentaram sobre esse livro, né? Então, assim, quem ainda não leu, leia, que ele é sensacional, assim, ele é um divisor de águas mesmo. É. Mas antes de você continuar, eu queria só fazer uma coisa que não estava no script, mas só para relembrar, assim, uma questão, né, que eu acho que, não sei nem se você se lembra disso, mas eu te conheci quando eu fiz o encontro do Recar, acho que era Recar, o Reca, nome desse encontro? Reca, reca. Reca, Reca. Eu tinha por volta de 20 anos, então você deveria ter uns 16 anos, por aí. Eu E não lembro aí, disso. pois é. E aí foi um encontro maravilhoso, era um encontro de jovens, assim, e tal, de uma comunidade que você fazia parte. Eu não sei se você já fazia É, parte, não. era da comunidade Novo Ardor. Foi uma experiência que eu vivi e foi bem importante assim para pro meu encontro com Deus e tenho muita gratidão por eles. Eles ainda estão aqui em Brasília, já expandiram, na verdade, para outros estados. Sim. Eu até reencontrei recentemente a Cecília, né, que também fez o RECA comigo. Mas o que eu queria comentar, assim, eu tenho 38 anos, vou fazer 38, né? Então, isso há 18 anos atrás, mais ou menos. E eu me lembro muito que nesse encontro de jovens não tinha hora para nada, a gente não ficava com relógio, para não saber que horas que a gente estava acordando, a gente era acordado de madrugada e fazia oração de Loucura. madrugada. Era desse modelo. E aí eu lembro que a Narla, junto com, eu não me lembro o nome dela, acho que era Luciane Narla, que tocava violão com você. Sim, Luciane. E aí eu não me lembro se a música era sua ou da Luciane, mas vocês cantavam uma música que era de vocês, assim, para adoração, que ela me acompanhou durante anos, 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 anos. Eu me lembrava sempre daquela música e para mim aquilo foi um encontro, né, com Deus, através daquela música de vocês. Eu, infelizmente, não me recordo mais, porque isso tem alguns anos, né, mas ela me acompanhou durante um bom período. Depois a gente ficou um tempo sem se encontrar e eu reencontrei a Narla 8 anos depois no Shalom, quando eu e o André fizemos um seminário de vida para casais e a Narla já estava na comunidade, mas naquela época eu tinha acabado de casar e a Narla ainda namorava o Camilo, né? Então foi um reencontro assim, meio que oi, oi, só. Mas depois de algum tempo, a Narla me adicionou num grupo de mães católicas aqui de Brasília. E aí eu pude participar, assim, né, da construção da história da Narla, né? Assim, dos filhos, do casamento. E fui vendo ela florescer enquanto mãe, enquanto esposa. E eu sou muito grata a Deus por esses momentos. Inclusive, a Narla fez uma palestra para a gente em 2018, num círculo de leitura que a gente Ah, fez para as mulheres. E eu também me lembro muito de uma frase que você falou nessa palestra. Olha só, hein, como você me inspira, hein? eita. Você falou algo do tipo que a mulher, ela tem um papel muito importante, né? E que às vezes a gente se nega a ter algumas
atividades ou fica meio frustrada, mas que a gente tem que dar graças a Deus porque nós somos mulheres e temos esse papel muito importante e que a gente deve, quando Jesus passar, a gente deve estar no nosso lugar. Você até cantou a música do Padre Zezinho. Então, isso também já me acompanha há algum tempo. Então, eu só queria fazer esse parênteses para explicar de onde que eu te conheço. E agora a gente tem vivido um pouco mais de perto, né? Desde o ano passado, por conta das crianças, do homeschooling. Enfim, então para mim é uma felicidade estar aqui conversando com você hoje, viu, querida? Ô, Suzana. Assim, você foi falando, aí foi passando um filme, né, assim, na minha vida. E eu acho que cada tempo, assim, que Deus me permitiu viver foi como se fosse um tijolinho, né, no processo de reconciliação com a minha própria história e aquela reconciliação diária. Eu costumo brincar, assim, com as pessoas que eu faço, assim, umas partilhas um pouco mais profundas, que desde que eu me casei, tive meu primeiro filho, eu vivo um processo intenso de reconciliação. Ó, meu marido, meu fã, tá ali dizendo que eu sou Tô linda. vendo. Então, assim, um período, um processo, na verdade, muito intenso de reconciliação, né? Assim que eu tive o Tomé, o meu primeiro filho, foi o quê? Pouco mais de um ano, né? Que a gente tinha casado, ele nasceu. E eu lembro que eu trabalhava muito, 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 muito. E na época eu passava por um processo difícil de assédio no trabalho, era algo bem, bem difícil para eu lidar. E assim que o Tomé nasceu, eu tomei uma decisão que eu iria pedir demissão, né? Que eu não ia querer mais continuar e tal. E eu lembro que as pessoas falavam para mim assim, olha, cuidado porque senão você vai surtar. Porque ficar dentro de casa com as crianças e tal. E para mim foi assim foi um processo assim de ajuste intenso, porque eu vivia realmente uma rotina muito louca assim de trabalho, de estudo, de trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, aí tinha as atividades da comunidade, então era como se eu tivesse sempre ali na quinta marcha, né? Assim, tudo muito indo muito rápido. E quando meu primeiro filho nasceu, parece que as coisas pararam, né? E aí eu falei assim, tá, e o que que eu faço, né? Assim, me vi dentro de casa, assim, que eu vou fazer nessa casa, né? Mesmo tendo tido uma boa formação, assim, meus pais enfim, de saber, assim, determinadas coisas, é como se eu tivesse sido colocada num lugar onde não tinha familiaridade. Então, passei por vários processos, assim, de acolher, né, aquele lugar que eu mesma tinha escolhido, que era a minha casa, e de me permitir ser amada por Deus naquele contexto, né? E eu acho que mais do que tudo isso, e hoje eu vejo isso com mais clareza, perceber a minha missão, né? Porque a nossa missão, ela é o modo como Deus escolhe para ser amado por nós, né? Então, assim, eu vou fazer essa descoberta ao longo desses 7 anos, né? Que é o tempo que eu tenho de casada, tem sido assim muito importante para mim, assim, de perceber que vivendo a minha vocação, amando os meus filhos, recebendo os filhos que Deus me dá, eu o amo, né? Eu simplesmente faço isso, só amo, né? E não que eu seja assim maravilhosa e já estou amando a Deus perfeitamente, não é isso, assim, mas é, é a pedagogia de Deus, né? E perceber que isso me completa, me faz feliz. Então, assim, o primeiro filho foi uma explosão assim de descoberta, de alegria, foi um êxodo, um júbilo, foi um negócio assim muito louco, né? Assim, um ajuste no casamento, assim, né? Filho, meu Deus, era só a gente, aí de repente chegou, eu tinha uma vida extremamente ativa, né, na comunidade, aí fazer a descoberta eu sou consagrada, né, com promessas definitivas na comunidade Shalom. Então, eu passei por o processo de viver a minha consagração, as minhas promessas como solteira, depois de um tempo como casada, e aí, a partir de então, como mãe, né? E que seria uma experiência que jamais mudaria, eu sempre seria mãe, né? E Deus quer ser amado por mim sendo mãe, né? Então, é um negócio que vai rasgando a gente por dentro, porque você tem que aceitar.
Você tem que aceitar, escolher e acolher, né? Então, acho que é um processo de reconciliação mesmo muito intenso e muito profundo. E aí a gente se abriu muito rápido para o nascimento do segundo filho, né? Foi muito rápido, Su. Não, tá ótimo, tá em ordem. A gente, Vai. a gente, a gente se abriu muito rápido, assim, não muito rápido de ai, poderia ter sido devagar. Pelo contrário, assim, graças a Deus eu tenho uma fertilidade super em alta, então meu ciclo voltou muito rápido e eu já fiquei assim naquela coisa assim, meu Deus, né? Eu quero isso de novo, eu quero ter outro filho, eu quero. E a Aurora foi concebida em maio, né? No mês de Nossa Senhora. E eu sei que assim, cada filho da gente assim tem um contexto, né? Assim, é tanto que antes do Tomé nascer, a gente pensava em nomes e tal, e naquela lista básica, né, dos casais. Ah, se os nossos filhos vão ter tais nomes e tal. A gente tinha, assim, uma. Mas depois que o Tomé nasceu, a gente percebeu que na nossa família seria, assim, algo que Deus escolheria e que nos mostraria, né, como que ele chamaria os nossos filhos, né, qual seria o nome. E a Aurora foi muito especial, assim, né? Porque ela foi concebida em maio e quando foi, a gente estava ali naquele processo de discernir o nome e tal, foi uma experiência mais particular do Camilo e que Deus nos colocou, assim, né? Esse nome de Aurora como um sinal, né? De Nossa Senhora, né? Da aurora da manhã que precede o nascimento do sol da justiça. E E aí ela nasceu, Tomé tinha 1 ano e 3 meses, um bebê. Assim, tinham dois berços no quarto, um para ele e um para ela. E quando eu estava grávida, as pessoas me viam grávida com um bebezinho no colo, que era, né? Aí as pessoas já ficavam assim, nossa, coitada, já tá grávida, né? Assim, aí eu olhava, eu fingia demência total, porque eu estava tão feliz e naquele momento Deus já me ajudava assim a perceber que experiências todos têm as suas, né? E a minha seria vivida pela minha vida. Então, como eu sou única, ninguém teria a minha experiência, né? Então foi muito interessante assim a primeira fase, porque a gente percebeu que aquele tempo ia exigir de nós, né, generosidade, exigiria de nós paciência, exigiria de nós não exigir que o Tomé, que era um bebê de 1 ano e 3 meses, se comportasse como o irmão mais velho, porque ele era tão bebê quanto ela. Então a gente tinha isso muito claro, assim, tanto de oferecer o colo, enfim, eu acho que foi algo importante a gente ter tido essa ciência, assim, né? Ele não é o irmão mais velho, assim, se comporte, né? Não poderíamos exigir uma maturidade que ele não seria capaz de corresponder. E era uma graça, assim, porque saía no colo, né? Assim, enquanto eram dois filhos, estava tranquilão, tipo, cada um pega um no braço e segue a vida. Então a gente sempre foi muito aventureiro, de passear, a gente nunca se fechou assim, ai meu Deus, né? Dois filhos, que loucura, que não sei o quê. E assim, falando um pouco do primeiro aninho da Aurora, eu passei por um período, eu não sei se eu posso chamar de depressão pós-parto, mas emocionalmente foi bem, como é que eu vou explicar? Exigente, não pelo fato de ter dois bebês em casa. Eu acho que foi mais um processo interior, que eu acho que segue aquele ritmo do ajuste que cada filho traz, sabe? Do ajuste que a gente precisa virar uma chave quando o filho nasce, não tem jeito. Né? Assim, não dá pra gente falar assim, não, é só mais um. Não, cara, é uma alma, né? É uma pessoa que chega e aí você vai administrando ali a atenção com o outro. Eu sei que no início, assim, aí eu tomei até terror noturno, assim, pouquinho tempo depois que ela nasceu, foi super. Você lembra disso? Então, foi super assim, desafiador. E aí eu olhava assim, meu Deus, o que que eu vou fazer, né?
E em muitos momentos eu ficava assim, será que eu fiz aquela tentação, né? Será que eu fiz assim, será que foi certo? Mas aí, ao mesmo tempo, Deus vai corrigindo a rota, né? Nos ajudando a descobrir que, na verdade, não é que a gente tem que retardar a vinda dos filhos porque a gente não é maduro o suficiente. Ao contrário, é a gente se abrir à graça de Deus para amadurecer, para acolher, né? E eu lembro que nessa época eu tive acesso a um conteúdo de um filósofo, Julián Marias, que ele falava assim que o que faz a mulher feliz é que ela seja uma mulher generosa, né? O que realiza a mulher é a generosidade. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu sou tão egoísta, né? Eu fico estribuchando aqui, né? Meu egoísmo, minha carne estribucha na hora de me sacrificar e tal, mas ao mesmo tempo era como se lá no fundo eu soubesse que eu precisava dar esse passo, né? Que eu só seria uma mãe, só serei, né? Porque ainda não cheguei nesse ponto. Eu acho que o dia que eu chegar é porque eu já estou bem pertinho de morrer, né? Mas de alcançar essa maturidade, né? Para viver o amor, para viver o sacrifício e tal. Então, refletir nessa generosidade, né? De perceber que eu precisava me superar, né? Por amor, para que e assim, perguntar para qualquer mãe, né, se ama. Qualquer não, porque a gente sabe que não é geral assim. Mas eu acho que o amor dos filhos o amor pelos filhos, né, vai alargando o nosso coração e a gente vai descobrindo uma força que a gente não sabia que tinha, né? Então, assim, se eu fosse fazer esse cálculo, né, não, tô super bem, tô super pronta aqui para me abrir para esse filho, entendeu? Assim, então as pessoas, às vezes, quando eu posto alguma coisa de comida congelada, de organização, nossa, Nala, como você é organizada? Passa o dia comigo, entendeu? Passa o dia comigo, pergunta pro meu marido como que é. Né? Então, é uma luta, eu vivo lutando contra as coisas que eu percebo, assim, que eu preciso reagir, crescer para, não para dar conta, né? Mas para amar mais, né? Para corresponder melhor, assim. E o que mais que eu poderia falar dessa fase assim da Aurora e do Tomé, assim, dos dois juntos? Eu percebi que eu estava assim, digamos assim, curada quando a Aurora fez um ano, na festinha de um ano dela, assim. Foi um negócio muito, muito profundo para mim, porque eu, eu falei assim, eu lembro que eu comentei com meu marido, eu falei assim, eu quero fazer tudo. Quero fazer a comidinha, quero assim, quero preparar tudo com as minhas mãos porque eu quero celebrar o primeiro ano de vida dela e quero celebrar também a minha maternidade, né? Quero celebrar, assim, a vitória de Deus, sabe? Porque foi um ano, assim, emocionalmente que eu olhava assim, muito solitário, porque sempre é, só que eu estava descobrindo, né? Assim, estava descobrindo essa solidão e a fecundidade dessa solidão, né? Tava amadurecendo, amadurecer dói, né? Quem tá amadurecendo e não tá doendo, pode ver que tem alguma coisa aí fora do eixo, né? Então, eu lembro que a gente fez uma festa, um piquenique, e eu passei a noite com o Camilo fazendo comida, enrolando torta, não sei o quê, mas no dia assim, eu tava inteira, né, assim, para celebrar a vida dela e foi uma graça, assim. Ela e o irmão, os dois mais velhos, né, o Tomé e ela Um são grude. assim, um grude. É assim, é cão e gato, porque brigam, que é um negócio assim de louco, mas assim, são muito parceiros, muito amiguinhos e é uma graça assim de ver, né, assim. Essa parte é muito legal, assim. Eu acho que de ter os filhos numa idade mais próxima, porque eles vão assim, em determinados momentos do dia, que a gente passa o dia juntos, eles ficam ali e você fica só observando, né? Assim, você não está fazendo parte daquele momento deles ali, né? Então é muito gostoso também. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, se meu marido quiser
me lembrar de algum detalhe também. Camilo, oi, Camilo. Mas essa que você foi falando e eu fui me lembrando de uma questão assim, né? É, quando a gente vai tendo os filhos, e aí a gente tá ali, né, naquela rotina né, vivendo as dificuldades próprias de cada momento, a gente acha que não vai dar conta muitas vezes, né? Que, nossa, tá muito difícil e eu não sei como seria se eu tivesse três, aí você tem o terceiro. Aí daqui a pouco, nossa, mas eu não sei como seria se eu tivesse o quarto. E assim vai acontecendo, né? A gente eu acho que é muito essa questão que você falou do amadurecimento, mas eu acho também que a gente, às vezes, duvida um pouco da graça sobrenatural de Deus, sabe? É, Porque não é por nós, né? Se fosse contar somente com aquilo que a gente faz, eu acho que ninguém conseguiria mesmo, né? é, Porque são desafios próprios de cada momento, cada filho tem a sua individualidade, tem o seu jeitinho e nos pede, né, uma mãe diferente, né, um sim, outro olhar, né, cada um tem as suas características próprias e você sempre acha que não dá conta, nossa, não vou dar conta, não vou dar conta, e aí você passa, né, é, passa por aquilo e falou, nossa, tudo bem, não foi da melhor forma possível, mas foi o melhor que eu pude dar, né, e sim, como aquilo me fez bem, como aquilo me transformou, né. E aí veio o terceiro, que é o Emanuel. é. Aí, Emanuel foi uma graça, assim, porque eu já estava incomodada. Na verdade, quem primeiro se incomoda aqui em casa é meu marido. Eu percebo, né? Ele não fala, mas eu percebo. E aí eu, ao mesmo tempo, já fui sentindo assim, aí eu falei assim, aí eu ficava, porque tecnicamente já estava tudo ali tranquilão, né? Já estava todo mundo dormindo, não sei o quê. Aí quando falava de filha, eu ficava assim, gente, né? Aí eu desmamei a Aurora e já estava com o coração aberto assim para uma nova gestação. Mas eu sou muito bobinha, né? Eu sempre falo assim com Deus, ó Senhor, daqui 2, 3 meses. Quando eu falo assim, ou eu já tô grávida, ou eu, entendeu? É um negócio engraçado. E foi assim com o Daniel. Eu já tinha, né, feito ali meus cálculos, iludida. Falei, não, daqui 3, 4 meses que a Aurora vai fazer 2 anos. Aí ela tinha 1 ano e 10 meses quando eu engravidei do Emanuel. E foi assim, foi de fato o Deus conosco, né? Foi assim uma visita de Deus, né, na nossa vida. E eu fiquei assim pensando, eu falei, nossa, hoje cada um pega um no colo, né? Como é que vai ser com três? Porque vão ser três pequenos. E aí eu falei, ah, cara, eu não vou nem pensar, vamos viver, né? E mas foi uma gestação assim muito gostosa, assim, foi um tempo muito feliz. E eu era realmente outra, né? Assim, eu acho que o primeiro é aquela coisa assim, aí o segundo você fica assim, não, eu vou acertar, né? Tudo que eu errei aqui no primeiro, eu vou. Aí na sua cabeça você fica com aquela pressão, eu vou acertar, porque não é possível. Mas aí você faz tudo de novo, né? Aí no terceiro, vou relaxar, né? Vou curtir. E, e foi realmente assim, eu vivi uma gestação muito abandonada nas mãos de Deus, né? A única coisa que eu pedi assim ao Senhor era que fosse que eu tivesse saúde e disposição para cuidar, né, de quem já tinha nascido e do que ia nascer. Então, é aquela preocupação assim, né, do parto, assim. Também foi que eu fui pro plantão, não tinha médico, foi um parto super tranquilo, assim, que quando eu me lembro, eu nunca consegui fazer o tal do relato de parto do terceiro, né? Então, um dia eu faço. E eu lembro que ele chegou, assim, no dia de São José Maria Escrivá, né? E Camilo e eu estávamos também vivendo um tempo, assim, de descoberta desse santo, né? Da santidade ordinária, né? Das pequenas coisas, assim. Eu lembro muito bem desse ano. E nasceu, né? Assim, foi uma alegria muito grande e a gente. Ele é muito sapeca, muito terrível, assim, meu Deus, é um menino.
Eu falo assim, é Deus protege, né? Porque se Deus não protege. E aí o terceiro você fica assim, né? Porque o primeiro você sabe tudo que come, tudo que bota na boca. Se botou massinha na boca, você viu. Se o segundo também, se de alguma forma você tem um certo controle. Já o terceiro, entendeu? Quando você vê, ele já está lá, fazendo alguma coisa terrível, comendo alguma coisa muito nojenta, que eu não vou citar aqui para você, para não escandalizar o coração dos pequeninos, porque já foram coisas assim que eu falo, meu Deus do céu. E, e assim, perceber também a disposição e a maturidade das crianças, né? Que elas vão amadurecendo, os irmãos vão chegando e vai tudo se tornando assim, as coisas vão girando, né? Assim, a roda vai girando. Eu lembro que no pós-parto dele, minha mãe, que sempre me ajuda bastante, assim, adoeceu e não pôde vir. E eu não sei por que eu tive a inspiração, foi a primeira experiência que eu tive de congelar comida. Começou no pós-parto do Emanuel. Então eu congelei comida para 40 dias, botei no meu congelador, porque eu queria me preocupar com as pessoas. Eu queria, né, assim, dar, assim, me debruçar em amor pelos que já tinham nascido, né, para deixá-los seguros para acolher o irmão. Esse foi o nosso exercício, assim, de viver o amor, né? De se preocupar o menor, assim, com as questões acidentais, circunstanciais, enfim, isso não, a gente não queria se preocupar com isso, não. Por isso que eu falei assim, vou congelar essa comida toda aqui. O dia que minha mãe puder vir para me ajudar, ela vem. Se não der, tá tudo aqui, tá tudo pronto. Então foi uma bênção assim também e descobrindo que Deus ia me dando inspirações para tornar o dia a dia leve, né? E que eu acho que talvez isso pegue muito assim quando a gente não tem, né, assim, esse aparato assim, ninguém disse, ninguém ensinou, você não teve a inspiração. Tem coisas muito simples que podem deixar, né, assim, as coisas mais leves, mais tranquilas. Eu estava até conversando com uma amiga minha assim sobre essa coisa do sono, né? Porque para mim sempre foi muito difícil assim lidar com a privação de sono e tal. E, e eu conheço muitos casais assim que assim, você tá ali conversando no condomínio, aí você vai ter a notícia, né, que se separou ali no primeiro ano do filho, que justamente aquele ano de mais mudanças, mais intenso, e a gente precisa ter essa prever, né, que vai realmente precisar se ajustar, se adequar e se reconciliar, né? Não querer, assim, uma coisa que eu sempre penso, sempre me policio e sempre digo para alguém, você pode me dar um conselho, eu vou ter um filho. Acolha que você não vai viver mais como se você não tivesse filho. E não lute para viver como se você não tivesse filho, porque dói demais, entendeu? Assim, e eu vejo às vezes pessoas próximas nessa, olha, eu consegui voltar a fazer tudo o que eu fazia antes, que não sei o que. Eu falei, certo, né, assim, e a criança, porque realmente, assim, é algo que suga muito a nossa energia e não tem benefício para ninguém, assim. Mas é meio que também uma expectativa que eu acho que não vai ser cumprida, sabe? Assim, em É, algum momento você vai se frustrar porque a vida ela se transforma, não tem é, como você viver como antes, porque você muda. é, Assim, maternidade, ela faz uma mudança, ela gera uma mudança na sua vida. Então, mesmo que você quisesse, eu quero é, abandonar meu filho ali, vou deixar ele lá no cantinho dele e tal, vou viver minha vida. Não tem como, é é, impossível. Então, assim, uma pessoa que tende a achar que vai viver como vivia antes, ela tende a se frustrar, né? Talvez assim, talvez ela se torne uma dessas tantas pessoas perdidas e que falam lá da maternidade, tirando toda a parte boa, né? Falando só a parte é. ruim, entendeu? E Uma lá no pena. fundo, Suzana, eu acho que eu mesma, assim, fazendo uma análise bem honesta, os momentos mais dolorosos que eu tive desde o nascimento do meu primeiro filho, quando eu olho assim, honestamente para a situação, era isso que eu estava buscando, né? Era assim, o que foi mais sofrido para mim foi não
me reconciliar com o fato de que as coisas tinham mudado e que eu precisava encontrar alegria naquele cenário. Eu precisava encontrar o repouso naquele cenário, né? Então, não é fácil, assim, eu acho que, por exemplo, daqui a alguns meses nasce o quarto filho, eu sei que eu vou passar pelo mesmo processo, entendeu? Eu tenho certeza, porque eu me conheço. Aí vou sofrer, aí vou lembrar, aí Deus vai me lembrar de novo, porque, né? E eu acho que talvez sempre, né, que a gente tem uma experiência assim tão transformadora como é a maternidade, que eu não acho que vai se comparar a qualquer outra coisa, a gente vai precisar fazer esse exercício, né, de assumir, acolher e escolher, né, o que a gente elegeu, né, para nossa vida, assim. Então, se eu for olhar para a minha história mesmo, os momentos mais sofridos foram aqueles que eu não aceitei que as coisas tinham mudado, entendeu? E aí, enfim, a gente faz aquele caminho, né? De retorno, fala assim, tá bom, Jesus, vamos lá. É isso mesmo. E tem essa mudança que é próprio, né? Que Sim, é sua, mas tem também a mudança que é da rotina, né? As dificuldades do dia a dia, porque assim, enquanto você está ali com todas essas questões internas, a vida está acontecendo, né? sim, A criança está com fralda suja, querendo comer, enfim, assim, você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo, né? é. E quando você fala. Deixa eu só fazer um parênteses. Gente, a Narla é irmã da Maia, que a gente fez a live com ela também, as duas. Falta só o Minha irmão agora. irmã, pois é, meu irmão vai casar agora em junho. Então, quem sabe pode ser a cunhada, né? Beijo, Maia, beijo. Ela quer um beijo seu também, Narla. Milhões de pessoas querem Eu não beijo. vi, Tem um não tô monte de gente vendo. falando beijo, um beijo dois, beijo três. Manda milhões aí que já atende todo mundo. Um beijo para todos. Então, assim, essas questões de vida prática, elas também tendem a tirar a gente um pouco do prumo, né? Porque você precisa aprender a lidar com elas. É tudo muito novo, é novo para as crianças, é novo para o pai, é novo para a mãe, é novo para todo mundo, né? Então, assim, a gente precisa se encontrar nesse caminho, né? E aí pensando assim, quando eu estava fazendo um roteirinho para ver como seria a nossa conversa, o que que a gente poderia falar sobre essas questões de terem essa questão de ter crianças, filhos, né, com idade próxima. Eu fiquei pensando, tentando resgatar assim, que para mim, de ordem prática, foi mais difícil, sabe, de vivenciar, porque eu tenho duas escadinhas, né? Eu tenho do João para a Bebela a diferença de 1 ano e 5, da Bebela para o Pedro a diferença de 1 e 4. Aí dei um espaço de 2 anos e 3 meses entre o Pedro e a Lulu. E aí começou a segunda escadinha, que é a da Lulu para Clarice é 1 ano e 5 de novo, e da Clarice para Cecília 1 ano e 6 meses. Então, são duas escadinhas, né? E eu consigo perceber exatamente as dificuldades da primeira vivência, né? Porque eu não sei se você viveu isso, mas assim, eu passei alguns momentos com os três com fralda. Não sei se você chegou a viver. Sim, Sim, né? sim, E aí, vivendo isso, eu vivi isso novamente há pouco tempo, né? Mas tentando resgatar isso, para até te perguntar qual foi o maior desafio que você enfrentou, eu me lembro de um fato que aconteceu com os três primeiros, que os três adoeceram juntos. Os três ficaram com pneumonia. E aí o Pedro teve pneumonia com 3 meses, teve que ficar internado, e eu fiquei internado num quarto com ele. A Maria Isabela também estava com pneumonia, no quarto vizinho com o André. E ela meu tinha Deus. 22 anos. E o João, com 3 anos, também com pneumonia em casa com a minha mãe. E aí ele Nossa, mandava, minha mãe gravava assim coisas dele pedindo para a gente voltar para casa, chorando. Nossa, foi muito difícil. E o Pedro não podia ficar junto da Bebela porque ele era muito pequeno, 3 meses. Nossa, eu me lembro assim. Nossa, foi muito difícil essa parte de doença, sabe? E aí agora eu vivo um outro momento de dificuldade. Como com tantas crianças e tão próximas ali, porque acaba que a gente faz muita coisa com todo mundo junto, né? A sim, mesma hora para dormir, vão tomar banho todos juntos, almoçamos todos juntos.
como que a gente resgata essa individualidade de cada criança, né? Como que a gente consegue perceber as pequenas Necessidades, nuances, né? né? As habilidades, os dons, as vontades, o temperamento, até isso é difícil, né? Então, como está sendo aí para você essa... Olha, eu acho que se eu for avaliar o cenário atual, tem essa questão assim de da atenção, né? E nesse ponto, eu acho que envolve sacrifício, acho que do casal principalmente, porque a gente já fez algumas vezes, por exemplo, de um sair com um filho só, né? Assim, alguns casais mais próximos têm essa vivência e costuma dar muito fruto. E não é tipo, ah, eu vou sair, vou para um shopping. Não, vai. O Camilo fez algumas vezes com a Aurora e com o Tomé, assim, de levar ela para tomar um suco e conversar e ficar lá. Ela acha o máximo, né? E ele também, né? Assim, mas eu acho que essa atenção individualizada e perceber que, mesmo tendo idades muito próximas, eles vivem fases diferentes, né? Tem necessidades assim muito particulares. Eu acho, Suzana, assim, que para mim eu nunca passei por uma situação assim de doença muito grave que me exigiu nada parecido com isso que você viveu, assim. Acho que talvez o momento mais difícil que eu passei com os três, assim, foi quando meu marido viajou ano passado. Ele ficou 19 dias fora. E aí eu fiquei só, tava, assim, com problema com empregada. E eu sei que, assim, meu Deus do céu, aquela rotina, né? Viver aquela rotina do amanhecer ao anoitecer sozinha com os três, 24 horas por 19 dias, mesmo assim recebendo um apoio ali do sogro, da sogra, eventualmente, mas a carga está toda Uhum. sobre si, né? Sobre você. Então, eu, assim, que vem na minha memória, que foi mais, assim, desafiador foi esse momento, mas também que não foi nada, assim, aterrorizante, né? Eu sei que 2 meses depois eu tive nenhuma pala, assim, que eu tenho certeza que foi aquele efeito rebote, assim, de um tempo, assim, muito desafiador, e aí eu fui parar no neurologista, né, achando que eu tava ficando doida, né, assim, com a memória pifada, assim, as alterações de humor. Eu falei, eu tô entrando em depressão, gente, não é possível. Mas, assim, a gente foi, né, tomando umas vitaminas, tentando melhorar, assim, a qualidade da vida, né, assim, acho que foi ano passado, assim, o final do ano, né, que foi o primeiro, assim, do Emanuel, ele fez um aninho, né, no ano passado, vai fazer 2 agora. Eu cheguei no final do ano, assim, muito decidida, a retomar as questões essenciais da minha vida, né? Assim, que eu falei, a gente conversou muito, assim, com o Camilo, na comunidade a gente tem a figura do formador pessoal, né? Que nos ajuda, assim, a enxergar a vida à luz de Deus. E eu pude trilhar, assim, um caminho de perceber que, do jeito que estava, né? Assim, eu chegaria ao fundo do poço logo, logo. Não por uma questão de, ai, filhos, não, por tudo, assim, né? Trabalho, aí eu pedi demissão e arrumei uma coisa que vai me permitir ter um pouco mais de tranquilidade para viver, né, toda essa rotina. E eu acho que, assim, lá do início, a questão da dificuldade mesmo foi o entender a rotina, né, assim, a questão do sono, agora no Emanuel a gente passou por um processo de consultoria do sono. Semana que vem eu vou fazer uma live lá no meu perfil sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita gente que sofre com isso, sabe? E como eu sofri, assim, também. Aqui a gente tem horário para tudo, assim, para, enfim, aquela rotina, né? De comer, de tudo. Mas eu nunca fui muito boa, assim, de ensinar a criança a dormir, né? Eu não vou entrar nesse mérito, não, mas foi um ponto desafiador para mim, assim, de não dormir e de ter prolongado a amamentação da Aurora. Eu desmamei ela com quase 2 anos. E aí no do Emanuel eu falei assim, não dá para eu ficar eternamente nesse processo aqui, não, senão eu vou sumir.
E aí você vai se descobrindo, né? Você vai descobrir também que sem o reino, se a rainha padece, o reino não fica de pé, né? Uhum. É Então, verdade. tem que cuidar da rainha, É para o verdade. reino funcionar, e do rei também, né? E quando a gente está nos últimos minutos, já passou tão rápido, né? Oh! Acredita? Acho que a gente deve ter uns 4 minutos por aí. E aí, quando você fala dessa questão, né, da rotina e tal, se você pudesse dar alguma dica prática, né, para quem tem filhos pequenos ou tá próximo a ganhar bebê e que vai ter uma diferença pequena, o que que você poderia falar que para você fez toda a diferença, Narra? Olha, hábitos básicos. Antes de falar dar esse recado, quero mandar um beijo para minha mãe, que está aqui, Ela tá para o meu marido, para o meu chefe, para os meus irmãos de comunidade, está todo mundo aí. Mas assim, o que eu diria, Suzana, é hábitos básicos, né? Foi assim muito decisivo para a gente ter estudado um pouquinho sobre os hábitos básicos, né? Higiene, alimentação, ordem e sono. São esses, né? De perceber que a gente precisava ter hora para isso e que uma criança que cresce com o mínimo de previsibilidade sobre essas questões, ela vai ser mais segura, mais obediente. Assim, toda criança tem, né? Tá ali no seu processo de maturidade, de obediência. Não estou dizendo que meus filhos são obedientíssimos, mas ela saber o que vai acontecer durante o dia dela, né? Ela acorda, ela faz isso aqui, né? Aqui em casa, assim, eles acordam, tomam café, a gente dobra os lençóis, depois eles brincam um pouco, depois a gente estuda, 11h30 todo mundo toma banho, meio-dia todo mundo almoça. Aí depois do almoço eu boto o bebê para dormir, os mais velhos escutam historinha ou ficam folheando o livro, brincando, mas via de regra eles escutam história depois do almoço, que é o momento que eu tenho para ver assim, que amanhã é super intenso. E aí à tarde o pai chega e eu geralmente trabalho, né? Até à tarde, assim, numa fase de ajuste também. E à noite a gente vai para a comunidade 2 vezes na semana, é o dia que não, que eles dormem tarde mesmo e a gente é super reconciliado com isso, faz parte. 2 vezes na semana. O resto da semana, 7h30 da noite, já tá todo mundo nas suas camas. E aí a gente vive, né? O resto do dia vai dormir lá meia-noite, porque tem que fazer as outras coisas. Então a rotina deles é basicamente essa. E eu recomendo muito, assim. Isso foi decisivo, assim, porque, por exemplo, a Aurora já entrou na rotina do irmão, e aí o Emanuel já entrou na rotina do irmão, assim, não percebemos grandes dificuldades para eles se adequarem, né? Claro que o bebezinho vai ter ali suas diferenças, suas particularidades, mas via de regra é bom ter um esqueleto básico, entendeu? Para oferecer para a criança. E como essa parte tô de olho aqui no relógio, peraí. Como essa parte da rotina, ela é importante para que a gente comece desde o primeiro filho, né? Porque eu não sei se você já começou a perceber, mas claro que o modelo sempre são os pais, né? O pai e a Sim, mãe são sempre o modelo para as crianças. Mas os mais velhos, os irmãos mais velhos, tendem a dar o tom da casa também, sabe? Por mais que o temperamento seja diferente, por mais que, né? Esse é o seu? acabou o tempo. Não, Ah, é o meu, é o meu. Tá bom. E aí, por mais que tenham as diferenças e tal, o irmão mais velho, ele influencia diretamente nos mais novos. Então, assim, a importância de você ter criado uma rotina e conduzido nesse sentido para que os mais novos entrem na mesma rotina, né? Sigam o sim, mesmo caminho e conheçam e vejam as virtudes que foram criadas ali, né? sim. Enfim, é isso. Tem gente que Olha, fala que não gosta de rotina. Depois que eu me tornei mãe, pra mim é a coisa que eu mais amo na vida. É saber o que vai acontecer, ter uma mínima noção, assim. eu acho que Não, as acho que pessoas se perdem um pouco também, Narva, porque falam assim, a criança tem que ter rotina. Mas eu acho que às vezes elas não entendem que a rotina é da casa, porque se é, você, como mãe e pai, não tem rotina, como é que você vai criar uma rotina para a criança? Impossível, é, né? É uma é, rotina da família, mas enfim. é.
É isso, eu queria agradecer. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Ficaria a noite inteira te Ô, ouvindo, com Susana, certeza. obrigada. Obrigada que eu rompi uma barreira hoje da vergonha. É a primeira live. É. Agora você pode continuar, ó. A gente vai te chamar sempre aqui, toda semana, para bater ponto. Hum. O povo vai enjoar do arroz de festa. Gente, Mas obrigada. obrigada, obrigada por quem ficou até agora, né? Assim, escutando a gente. Eu acho que é partilha, né? Assim, não tem, ninguém é doutor em maternidade para, mas enfim, eu acho que a gente tem que ter a humildade de se permitir ser salvo, né? Pela experiência do outro e também descobrir também o dom que é a experiência do outro, né? Eu acho isso muito importante. É verdade. Obrigada, Narline. Obrigada Nada, por todo esse Su. conteúdo final. A gente está muito feliz com essa live. Se Deus permitir, a gente vai te chamar para um outro papo. Tá bom, meu amor. Obrigada, viu? Um beijo, gente. Beijo, Camilo. Beijo, Rafa. Beijo todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.